Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Imianga. Ai, vou pôr pra cá, que aí minha mãozinha fica livre. Vamos falar sobre... Eu vou colocar um trecho, aí depois eu vou dizer o que é, tá? Mas antes de tudo... Não, o primeiro trecho. Eu te rogo, Espírito, em nome de Deus Todo-Poderoso, que declare por que andas a molestar esse corpo. Pronuncia-se o nome do enfermo, pois eu te conjuro para que me digas o que pretendes no mundo corporal. Agora sim. Vamos lá. Curta o vídeo, não é? Comentem, digam de onde vocês estão falando. Compartilhem com quem vocês entendem, né? Ser favorável, o que importe a essa pessoa, ou que vocês queiram que ela também tenha esse conhecimento, enfim, né? Ajudem o canal, né? Nenhum dos vídeos são monetizados, gente, nada, tá? Isso aí é uma forma que eu tenho de uma certa forma, trazer à luz algumas coisas para vocês, o que é possível, né? Não ganho nada com isso. Não. Às vezes eu me divirto, não vou mentir, não. Pelo menos a diversão é garantida. Então, né? É importante isso, né? Eu não vivo disso, gente. Eu não vivo de redes sociais, né? O máximo que eu tenho é essa rede aí, esse canal e o outro lado dos terreiros, né? Que são 2. Então, assim, nada é monetizado, né? Não preciso deste dinheiro. Não vivo de seguidores, tá? Eu costumo dizer o seguinte: se Exu não te dá caminho para você, né, ter a sua profissão, ter o seu meio de ganhar a sua vida, algo está errado, né? Eu também não sou contra os sacerdotes, não é isso. Às vezes, só a gente tem que só prestar atenção, né? Porque é muito estranho. Um sacerdote está muito bem, né? Muito bem, né? Baseado na usurpação da fé dos outros, e eu não estou falando só das religiões de matrizes africanas, e os seus seguidores, os seus adeptos, né, os seus fiéis, não possuem nada daquilo, né? Então algo está muito errado, não é? Ele está vivendo baseado na fé dos outros, aí não é legal, né? Mas, né, Exu, né, Exu dá caminho, Exu traz prosperidade, sim, para quem tem caminho, para quem merece, tá? Para quem se esforça para isso, entenderam? Então, e não é explorando os outros, né? Isso não é papel de Exu. Exu não mente, né? Exu não explora, né? Existe uma coisa chamada honra e eles têm muita. Mas esse trecho que eu li para vocês, eu não tenho mais o livro físico. Eu lembro que eu li quando eu era adolescente, tô até folheando aqui, PDF. Eu tinha esse livro quando eu era adolescente e ele sempre foi muito famoso, né? Vou até pôr aqui. Ele sempre foi muito famoso no mundo ocultista, eu não sei porquê, mas enfim. E levou gerações, né? A primeira publicação dele aqui no Brasil foi... Pronto, já pus aí. Foi em 1846. Eu já vou dizer qual livro que é. Mas ele surgiu na Europa no século XVII, tá? Vamos ver se vocês sabem. Livro Negro de São Cipriano, né? Engraçado que entre o século XVII e o século XIX houve um turbilhão bibliográfico de um monte de besteira. E, é claro, e um monte de marmoteiro. Gente, marmoteiro, por isso que essa série que eu faço é série dos marmoteiros, eu não falo dos atuais, né? Porque
isso aí hoje tá mais, eu acho que estaria mais fácil de vocês detectarem, de qualquer pessoa detectarem, do que naquela época. Mas ainda assim, parece que não, né? Mas enfim, eu não vou falar dos atuais, vamos falar dos passados, né? E aqui eu não estou colocando o São Cipriano, o santo da Igreja Católica, né, como marmoteiro. Não, né? Nem posso fazer um negócio desse, não seria leviano, né? Eu não conheço os feitos dele, né, como santo, não conheço a canonização dele, né? E muito menos sou cristã, então eu estaria falando algo de uma forma leviana. Entretanto, eu posso falar sobre este livro, né? Eu li, eu devia ter uns 14, 15 anos, algo assim, nem lembro mais. Eu sei que meus pais tinham, e eles tinham uma biblioteca ocultista gigantesca, e um desses era esse livro aí. E eu comecei a ler, eu falei, que coisa mais besta. Mas essa passagem que eu li no começo está no livro. E o mais curioso é que conta uma história. Parece que eu estou lendo. Olha, não é nem Capitu de Machado de Assis, né? Porque o Capitu de Machado de Assis é um tempo literário depois do romantismo. Mas, tá ali, né? Mas existiu, né? A época do barroco, né? Na literatura, existiu os romantistas, né? Que eu não lembro agora todos, mas existiram vários aqui no Brasil. E tinha essas histórias trágicas, né? As pessoas morriam de amor, enfim. E a história é muito romântica, né? Muito trágica, é muito, né? Uma luta de bem e mal, uma coisa assim. E tem várias passagens que falam sobre Jesus, Cristo, fala sobre Deus, né? E aí eu fico achando interessante quando eu escuto, né, de algumas pessoas, inclusive nas redes sociais, que esse livro é incrível. Bom, primeiro que um bruxo, uma bruxa, né, de verdade, eles aprendem fundamentos, eles não aprendem receita pronta. Isso não existe, tá? Pode ter uma outra coisa que foi passada de geração para geração, né, que a gente sabe que funciona e tal. Mas não, né? Ninguém fica pegando o grimório dos outros aí e repetindo, tá? A gente até pode, eu comecei a ler esse aí, é um grimório, né? É um grimório. Pelo menos é a característica dele, né? Aí você lê e fala, não tem fundamento, tá? Não funciona desta forma, né? É igual o Franga Preta, que é a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, que na verdade é um livro de fantasia, um conto de fadas, né? E tá cheio desses livros aí que vocês nominam como ocultistas, talvez um romance ocultista, talvez, né? Existem alguns, alguns bem interessantes, né? Alguns até psicografados e são romances ocultistas, e esse é um deles, né? Esse aí eu tô falando do Franga Preta, tá? Que não tem nada a ver, né? Não ensina a fazer anel mágico, porcaria nenhuma. E eu nem gosto dessa palavra mágico, né? Porque é uma tradução errada do inglês, né? De magic. Não tem nada a ver, porque para mim mágico é aquele que tira coelho da cartola, tá? Não, anéis mágicos não existe sim, né? Eu faço alguns, eu tenho, inclusive, e são de verdade, né? Bruxaria de verdade funciona, tá? Agora, isso daí, não. Então, me causa muita estranheza quando eu vejo, né, algumas pessoas que se dizem mestres e tudo mais, levando esses livros a sério, né? Tá, romance, ok, mas não. Esse livro de São Cipriano, né? Eu tô trazendo aí na série Marmoteiros. Não estou falando de São Cipriano, né? Não vou ser leviano, não conheço a história dele de fato, a história real dele, tá? Essa história não tem embasamento nenhum, né? E não funciona, né? Não funciona. Né? Ah, mas ele é amaldiçoado. Olha,
Existe um preceito, que é um conceito um conceito anterior, tá? De qualquer ensinamento hermético, ocultista, que diz o seguinte, que tudo aquilo que se nomina se cria, e tudo aquilo que se pensa também, porque se nominou, né? Então, se você acredita que um negócio é amaldiçoado, ele será para você, simples, né? Ah, mas então quer dizer que eu posso, com a minha intenção, fazer uma bruxaria? Não, não funciona assim, tá? Existem muitos fatores que compõem essa alquimia, entenderam? Uma delas é o fundamento dos elementos que você está utilizando, tá? Tudo tem que ter fundamento. A sua vontade não quer dizer nada, porque se você, por exemplo, pegar um balde de água e jogar no fogo, você apagou o fogo. Qual é o fundamento do seu desejo ali? Apagar o fogo? Então tá bom, tá apagado, tá? Então, e não é intenção, é desejo. Desejo. Isso é uma coisa que quase ninguém fala. Desejo. Não é nem vontade, tá? Então, gente, as coisas não são assim. E esse livro é muito engraçado, tá? Não, na verdade, ele é irritante, né? Eu já perdi, já para mim já não tem graça, né? No começo eu li, eu falei, mas que coisa estranha, né? Que raio de bruxaria é essa? Bruxaria católica, será? Por isso que eu li, né? Existe, na verdade. Enfim, eu acho que vocês podem, por exemplo, aprender alguma coisa sobre, talvez, bruxaria católica, com a bruxaria fáustica praticada pelos caputinos na Itália, na época da Renascença. Então, aí sim, né? É famoso. Então, é uma dica, tá, pra vocês. Não é difícil de achar, tá? Material sobre isso. Mas, sim, eles faziam, tá? Então, inclusive eles foram acusados, tá? Na Santa Inquisição, tem uma história aí por trás, né? Os caputinos. Então, assim, menos, né, gente? Eu acho que vocês precisam ter mais base, vocês precisam ter mais fundamentos, vocês ficam na fantasia. E, de fato, o ocultismo, a bruxaria, a magia não tem nada a ver com fantasia. Isso é Disney, entendeu? Isso aí é Harry Potter, né? Agora é MGM Studios. Né? Não tem nada a ver de fato, entenderam? Se vocês olharem, para quem conhece realmente bruxaria e olhar esse livro de feitiços, esse grimório, vai rir, né? Vai olhar e falar, não é assim que se faz, né? É claro, e outra, vamos ser bem francos, ninguém vai escrever um livro desse com todos os segredos, gente, é impossível, a gente não faz isso, acordem, a gente não faz isso. A bruxaria, o ocultismo, de fato, ele é oral, tá? O que está nos livros é aquilo que é permitido ser dito, e olhe lá, né? Tirando aí as crenças particulares, a cultura, a criação de quem escreveu, né? Tem que ter filtro, entenderam? Tá cheio desses livros e é bem na mesma época, entre o século XVII e o século XIX. E outra coisa, questionem por que esse livro ele não está assinado por ninguém, ou tem um nome que não está associado a um grande estudioso ou um grande ocultista. Não tá, por exemplo, o Sitra Hara, né, que é chamado de Sefer Sitra Hara. Sefer é livro em hebraico, tá? Então, teoricamente, deveria ter sido escrito por alguém, né, vinculado ao rabinato, entenderam? E por que não assinou isso? Ah, porque não podia? Então não escrevesse. É isso que eu questiono. Então quer dizer que você pode escrever qualquer besteira, publicar, né, sem mostrar a tua cara, sem mostrar de onde veio, qual é a tua história, e todo mundo vai acreditar se escrever a coisa mais absurda.
É igual as pessoas também, o Necronomicon, do Lovecraft. Cara, isso daí é um romance. E as pessoas levam a sério. Então, gente, vocês têm que ter um pouco de critério. Vocês têm que conhecer mais as coisas. Tem que estudar. Tem que saber separar. É claro que ter uma pessoa, um ocultista mais experiente, alguém com longa estrada nesse caminho, ajuda. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas se não tem, pelo menos tem um critério. Agora, vocês acreditam em tudo quanto é fantasia. Tudo quanto é fantasia. Eu vou escrever o livro mais absurdo do universo e vou jogar por aí. E vou ficar rindo. Porque é capaz de tomar fama, né? É capaz de tomar fama, os outros repetirem igual papagaio, sem entender bulhufas, né? Sem entender bulhufas. É igual eu escutei esses dias um rapaz denominando como se fosse um título, um grau de uma ordem. É grau, não é título. Isso não diz nada. Ele não tem um grau, ele não é mestre. É um grau dentro de uma ordem. Que bom, fico feliz dele estar nesse grau que eu conheço, mas não é um título, ele não tem, como é que eu falo? Ele não recebeu autorizações, por exemplo, para praticar magia, para praticar bruxaria, mesmo porque hoje em dia grande parte das ordens não ensinam nada disso. Não ensinam, gente. Não ensinam porque não vão ensinar, ué. Né? Muita coisa mudou. Vai fazer o quê? Né? Mas os antigos sabem, né? Quem vem aí de muito antigamente aí, essa é a vantagem de ter minha idade, né? Só. Né? Isso, podem falar que eu não pareço, que eu vou ficar feliz, né? Isso daqui, né? Dizem que as bruxas não envelhecem, então tomara que continue assim mesmo. Mas uma hora não dá, né? Existe aí a natureza e ela cobra. Mas enfim, o que eu coloco é isso, né? E aí vocês reclamam de marmotagem. Vocês reclamam, qualquer um que chega aqui nas redes, se apresenta como mestre, se apresenta como tato, se apresenta como isso, como aquilo, não tem de fato origem, tá? Não tem de fato origem. Gente, olha, ninguém dá aquilo que não tem. Então, por exemplo, eu para transmitir, né, a bruxaria para alguém, é porque eu tenho, tá? Não é só o conhecimento, mas também o caminho, né? Para eu transmitir, né, os cargos dentro da Quimbanda, é porque eu tenho e eu posso transmitir. E não tem quem me tire isso. Não tem, só o seu maioral. E olha lá, né? Vai fazer isso porque eu não tô fazendo nada de errado, né? Então, sabe? Se eu sou mestre em uma determinada ordem, eu tenho autorização para iniciar outros, né? É assim que funciona. Ninguém pode dar o que não tem. Entenderam? Aí vocês caem. Você foi iniciado? Não, foi ali, ó. Eu me auto-iniciei, eu não aceito isso, porque eu quero ser assim. Axé. Todo mundo pode ser o que quiser da vida, gente. Nós somos livres, certo? Agora, ser enganado também é uma liberdade. Aí vocês não querem ser enganados. Sinto muito, né? Vocês leem as coisas, não, nem leem, né? Vocês escutam o que o outro fala e repete. Mas vocês leem as coisas para quem lê e fala amém, sem critério, sem pensar, sem estudar, sem avaliar. Aí não querem ser enganados. Gente, não é porque alguém escreveu isso lá no século XVII, no século XVI, seja lá quando for, que é verdadeiro. Falsificação e falsificadores e marmoteiros sempre existiram na humanidade, em qualquer lugar. E antigamente era mais difícil ainda, né? Porque não tinha as redes sociais, não tinha essa dinâmica que existe hoje, que hoje a gente consegue, se vocês quiserem, comprovar tudo. Então, e aí? E vocês acreditam? Gente, depois que eu ouvi, eu já nem perco meu tempo.
Às vezes eu tô assistindo alguma coisa, a pessoa fala, o livro de São Cipriano maravilhoso. Eu já falo, não quero mais. Que me ofende. Aí o outro fala da franga preta. Eu falo, não, sinto muito, nego. Não dá não. Sem condição. O cara contando a história da carochinha ocultista em rede social. Ah, não. Contando a história do Chapeuzinho, né? Pô, as histórias, né, dessas histórias da carochinha, essas histórias, né, que viraram filme da Disney, eram histórias de terror, pra quem não sabe, tá bom? Então, né, se vocês buscarem, vão ver que é história de terror mesmo, tá bom? Então é isso, gente, um grande beijo da Inianga, sinto muito, né, estragar aí com a ilusão de vocês, mas saiam da ilusão, por favor, tá cheio de gente muito louca. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.